o rei das trevas, que provavelmente fez de tudo para impedir você de chegar aqui, certo? E Deus não deixou, às vezes, você nem perceber. Você falou assim: hoje deu tudo certo para me vir aqui. Porque você não viu o mundo espiritual se movendo a seu favor. Você não viu anjos pelejando, desobstruindo, entrando com providência. E Deus dizendo: eu quero ele hoje lá. Entendeu? É assim. Você não está aqui por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Então o que eu olho? Eu olho um homem, certo? Que quer dar uma olhada mais de perto em Jesus. Dá para ir de dia? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele resolve ir à noite. Vou lá procurar Jesus. Vou lá falar com ele. O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber esse negócio de salvação. É isso aí, gente. Corra atrás do milagre, corra, não tem problema não. Você precisa de uma casa, você precisa de quê? De um carro? Ou você precisa de quê? De uma cura? Ou eu não sei, você precisa casar? O que você precisa? Ah, pastor, eu preciso do meu filho, eu preciso de um marido legal, de uma esposa. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que a demanda é a mais variada possível. Mas tem uma coisa em comum aqui: todo mundo está precisando que Jesus pague pelo nosso pecado. Mas isso já aconteceu. Aconteceu na cruz, mas para que o seu pecado seja pago, você precisa reconhecer que ele pagou. É o seu reconhecimento que chancela o seu perdão, entendeu? Então, olha só, eu fico maravilhado com Nicodemo. Por quê? Porque Nicodemo, ele quer falar com Jesus. E ele vai dar o jeito dele. O Zaqueu subiu. Os camaradas arrancaram o telhado da casa da sogra do Pedro. Sim. Porque, repita comigo: quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa. Entendeu? Você precisa de um milagre, amém? Aquele que pode fazer um milagre está aqui. O Satanás veio. Comigo não. Eu não trouxe não. Esse dia eu estava num culto, o cara falou, deu um problema no som. Olha o diabo aí. Eu falei logo: ó, não veio comigo não, maluco. Deve ter vindo com você. Ele ficou me olhando: como é que o diabo está dentro? Tem cada doido, não tem? Depois diz que eu que sou engraçado. Se o diabo veio hoje, vamos fazer apelo para ele se converter. Escute só. Olhe bem, esse homem, ele vai procurar Jesus, ele vai romper, certo? De noite. Escondidinho. Sim ou não? Sim ou não? Porque ele está querendo tirar as suas dúvidas, ele está querendo olhar de perto. E olha como é que é legal. Ele queria encontrar com Jesus de noite, sim ou não? Sim. E ele bem conseguiu. Porque se você quer encontrar com Deus, é só resolver que você vai encontrar. É isso, depende de você, não depende dele. Você quer, eu queria ouvir Deus. Como é que Deus fala? Ele fala do jeito que ele quer. E só quem escuta sabe o que ele falou. Eu não é, porque não dá para explicar como é que Deus fala. Porque Deus comigo nunca falou: Cláudio. Até porque ele sabe que eu vou ficar com medo se falar assim, eu não é. Eu estava ontem em Itajaí e fui orar por uma moça grávida. E no momento, mas veio um negócio no meu coração, que eu tinha que botar a mão na barriga da mulher e falar com aquela criança, que ela tinha ouvido muita besteira em torno da situação dela, e que eu tinha que falar para aquela criança que era tudo mentira. Olha que louco. Eu falei com a mulher primeiro, eu falei: pode botar a mão aí, né? Ela falou: põe. E eu falei: eu vou conversar com a criança. Entendeu? Jesus não falou com o defunto? O filho da viúva de Naim. E aí, irmão, o que é que houve aí? Tu morreu? Tá frio? Sei lá o que é que ele falou. E eu comecei a conversar com a criança. Quando eu comecei a conversar com a criança, a mãe ficou desesperada.
desesperada, porque aquela criança já tinha ouvido tanta besteira. Entendeu? Mas eu senti, eu não sei como é que Deus vai falar com você. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, a Bíblia diz que Ele fala e Ele fala. Ele pode usar uma música, Ele pode usar uma imagem, Ele pode usar uma pessoa, um panfleto, Ele usa a Bíblia, mas Ele vai falar com você. Você tem que decidir que quer ouvi-lo e Ele vai falar. Tinha um cara que estava indeciso se fazia o seminário no Rio ou em São Paulo. Procurou um amigo e falou: cara, eu estou com dificuldade e queria saber se eu mudo para São Paulo para fazer o seminário ou se eu faço aqui. O cara falou assim: converse com Deus que Deus fala com você. Ele falou: mas como é que Deus fala? Ele falou: rapaz, isso aí não dá para falar não. Mas Ele vai falar, pode ter certeza. Aí tá bom, foram embora, o tempo passou. Parece quase um ano depois os dois se encontraram. Aí o cara: e aí, rapaz, como é que você está? Ele falou: rapaz, já estou no segundo período do seminário. Estou fazendo aqui no Rio de Janeiro. E bem que você falou, rapaz. Deus falou comigo. Aí o cara que disse que Deus falou, falou? Porque a gente fala que Deus fala, mas quando Deus fala, a gente fica admirado dele ter falado. É ou não é? E aí o cara falou: mas como é que ele falou com você? Ele falou: rapaz, eu não sabia como é que ele ia falar, menino. Aí o que eu fiz? Peguei a Bíblia e falei: Senhor, estou indeciso se eu faço o seminário aqui no Rio ou lá em São Paulo. Fala comigo, em nome de Jesus. Abriu e botou o dedo. Sabe o texto que estava lá? Desce no rio e lava-te. O texto que está num contexto totalmente, falou com o cara decidiu. E Deus não fala? É esquisito, mas fala. Então, querido, você precisa de uma resposta. Ele move céus e terra para nos abençoar. Amém? Isso. E é isso que Nicodemo está lá. Nicodemo está lá e ele encontra Jesus sozinho. Porque o único que narrou esse texto foi João. Provavelmente Jesus falou com João: João, adivinha quem teve aqui essa noite? É que vocês estavam dormindo, que vocês dormem pra caramba, esses discípulos. É ou não? O Nico. O Nico veio aqui com a conversinha fiada, um coraçãozinho quebrantado, escondidinho. Querido, o jeito que você vai ser atraído, eu não sei. Tem gente escandaloso, que quando vê Jesus, e quer encontrar, e quer aparecer, e quer pular. É ou não é? Que na hora de orar, ora alto, na hora de rir alto. Tudo é alto, tudo é mega, ultra. Mas tem os agentes secretos. Aquele que até para chorar, chora para dentro. É ou não é? Tem vergonha de tudo. Não, aleluia aí. Aleluia. Aí se o crente que estiver aqui com o microfone na mão for daquele pentecostal xiita, que aí não aceita o... Fala alto, rapaz! Aí o alto do comedido. Aleluia. Esse aqui é o alto, é volume máximo na esfera de alguns. Querido, para de querer estabelecer modelo. O Nicodemo procurou do jeito que ele achou que dava para procurar. O importante é você buscar Deus. Amém?